Deus é suficiente para você? A sua alegria está em Deus ou nas coisas que Deus tem a oferecer para você? A confiança que você diz ter em Deus, dar-se pela pessoa de Deus, por quem Deus é, ou pelas circunstâncias favoráveis que Deus faz você passar? Estas são perguntas que devemos buscar as verdadeiras respostas para elas. Para algumas pessoas, meus irmãos, a verdadeira resposta é bem diferente daquilo que elas afirmam em suas palavras. Porque elas buscam a Deus, mas por aquilo que Deus pode lhe dar, e não por quem Ele realmente é. Elas vêm ao culto buscando as bênçãos de Deus, mas não Deus que abençoa. Algumas pessoas esperam em Deus, mas apenas pelas coisas que lhes favorecem, que lhe é agradável. E diante de circunstâncias inesperadas na vida, diante de vales, de tempestades e aflições, a sua fé logo desfalece. Elas logo se afastam da igreja, se afastam de Deus. Há aqueles ainda que confiam em Deus, mas tão somente quando as coisas estão favoráveis, quando o mar está calmo. Mas quando há tribulações, elas querem pegar o controle da sua vida da mão de Deus, achando que pode guiar sua vida em meio às tempestades. Deus, Ele é suficiente para você? Ou você busca a Deus pelo que Ele pode te dar? Chegamos ao final do livro de Abacuque. Espero que através do testemunho deste profeta nós possamos ter aprendido valiosas lições e que estejamos aplicando essas lições na nossa vida durante o dia a dia. Hoje o profeta tem uma última lição a nos ensinar. Abacuque inicia o capítulo 3, uma oração que o profeta faz mediante a revelação de Deus com as palavras: aviva a tua obra, ó Senhor. Mas na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Este é o pedido que Abacuque faz a Deus. E nós contemplamos isso domingo passado. E ao final da sua oração, Abacuque diz: Deus é suficiente para mim. A nossa suficiência está em Deus. A tua suficiência está em Deus. É a lição que Abacuque nos ensina esta noite. Ó Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui estão. Pelo teu Santo Espírito nos concede sabedoria para entendermos e aplicarmos, amarmos a esta preciosa palavra durante os dias em que aguardamos a vinda do teu Filho Jesus. E é em Ti que nós esperamos, Senhor, nos alegramos e confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Os versículos 16 ao 19 do capítulo 3 de Abacuque, meus irmãos, é um daqueles textos, uma daquelas belas confissões de fé que nós podemos contemplar em todas as Escrituras. É Abacuque dizendo: não me importo com o que está acontecendo, nem com o que vai acontecer. Eu, tendo Deus comigo, estou satisfeito. Porque Deus é suficiente para a minha vida. Abacuque ouviu aquilo que Deus tinha guardado, reservado para Israel. Ele encarou o fato com enorme espanto,
ficou assustado com a severidade que Deus traria juízo sobre o seu povo, sobre Israel, sobre Judá, melhor dizendo. Seria invadida por uma nação de ímpios, uma nação violenta. Mas Deus diz a ele: sou eu, Abacuque, que estou fazendo isso. E Abacuque, ele declara então a sua esperança, a sua confiança em Deus, porque ele sabe que Deus está no controle, está com toda a situação, com todo o futuro em suas mãos. E o profeta disse: eu tenho Deus, então eu tenho tudo que eu preciso. Não me falta mais nada. Deus, Ele é suficiente para mim. E eu quero ver com os irmãos 3 declarações que demonstram a suficiência de Deus na vida do profeta Abacuque. A primeira delas, Abacuque diz: eu espero no Senhor. Versículo 16, veja aí comigo. Diz a Abacuque: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Aquele que olha para as circunstâncias que lhe cercam, jamais poderá fazer tal declaração. Abacuque, ele tinha ouvido aquilo que Deus lhe disse. Ele diz: ouvi e estou aterrorizado. Os meus lábios, eles tremem, eu não consigo falar, Deus. Perdi as minhas forças, a ponto que os meus joelhos estão fracos e eu nem consigo ficar de pé. Com as tuas declarações, com aquilo que eu ouvi e vi. O profeta, ele declara o seu pavor diante das revelações de Deus. Ele viu uma nação em rota de destruição, mas se Abacuque ele focasse só nos problemas que eles estavam vendo, só no juízo de Deus que estava para vir sobre seu povo, ele não poderia fazer tal declaração. Eu vou esperar em silêncio no Senhor. Eu vou esperar no Senhor para ver aquilo que Ele vai fazer. O juízo de Deus estava por vir. E o profeta diz: eu vou esperar no Deus. Sabe, Ele tem o controle das coisas em suas mãos. É Ele que está levantando, é Ele que está fazendo. É Ele o conhecedor do passado, presente e futuro, então eu vou esperar em Deus. Ele não olha mais para as circunstâncias que estão ao seu lado, ele olha para o Deus da sua salvação. Ele olha para o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo em suas mãos. E o seu medo, ele se desvanece, ele desaparece. E ele diz: eu vou esperar, eu vou descansar no Senhor. Deus está no controle. Eu sei que Ele vai trazer juízo a esta nação, mas também Ele disse, Ele me afirmou que os caldeus não permaneceriam impunes. Ele também traria o seu juízo sobre aqueles que nos atacam. Então eu vou esperar no Senhor. Vou ficar em silêncio e ver tudo aquilo que Deus está fazendo. Quero aplicar isso às nossas vidas, porque um dos sinais da verdadeira fé no Senhor é a disposição para esperar enquanto Deus realiza a sua obra. Se você diz: eu tenho fé em Deus, então saiba esperar enquanto Deus faz a sua obra. Queremos as coisas no nosso tempo.
queremos as coisas para ontem, não é assim? Que alguns dizem, é para quando? Para ontem, para já, agora. Se a nossa fé é verdadeira, irmãos, devemos saber esperar no Senhor. Seja quais forem as circunstâncias ou os problemas que você está passando, a verdadeira fé vai te levar a esperar no Senhor. Seja quais forem as circunstâncias que você está passando, a verdadeira fé nos faz orar, nos faz adorar, nos faz pedir a Deus para que a sua obra seja viva, para que a sua obra seja estabelecida, que a sua vontade seja cumprida, e nós vamos saber esperar. É algo que precisamos aprender nesta vida. Estamos no ônibus, no carro, há um congestionamento, ficamos logo perturbados. Não é assim quem dirige em João Pessoa? Estamos com pressa, estamos saindo de casa atrasado, para no sinal e queremos que ele abra logo. A nossa vida é esse corre-corre. Mas Abacuque diz, eu vou esperar no Senhor. E a gente tem que saber esperar em Deus. Não podemos aplicar o nosso dia a dia, a confusão do nosso dia a dia, às coisas espirituais. Não é assim que acontece. Quando Deus, meus irmãos, Ele é suficiente em sua vida, seja quais forem as circunstâncias que você está vivendo, sejam elas boas ou ruins, você vai saber esperar silenciosamente no Senhor. Saber esperar o Senhor trabalhar em sua vida é um sinal de fé. Aprender as lições que Deus tem para te ensinar é um sinal de obediência. É um sinal de confiar em Deus e saber que Deus sempre tem o melhor para nós, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu vou esperar. Sem reclamar. Eu vou ficar em silêncio. Abacuque diz: quando você estiver agitado, diante dos seus problemas, tentando resolver uma coisa e outra, e eu tenho que resolver isso, e essas coisas é para ontem. Eu estou aflito. Saiba esperar em Deus. Saiba entregar os seus problemas nas mãos de Deus e saber que Ele é suficiente para você, suficiente até para resolver os teus problemas. Descanse no Senhor. Ore e espere antes de fazer qualquer tolice. Antes, como se diz o ditado, de colocar o carro ou a carruagem na frente dos bois, espere no Senhor. Não venha tomar nenhuma decisão ou atitude que você venha se arrepender, mas saiba esperar no Senhor. 3 versículos ali embaixo. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Será que nós estamos colocando isso em prática? Descansar no Senhor, isso não quer dizer que eu vou ficar de braço cruzado, isso quer dizer que eu vou orar, que eu vou agir conforme as capacidades que Deus me deu, mas daqui para frente, onde eu não consigo ir, descansa no Senhor e espera nele. Um outro versículo, não tem mais, aquietai-vos, fiquem quietos, esperem em Deus, deixe de ser agitado,
Deixe de querer as coisas no seu tempo. Espere em Deus. Carlos, irmão Carlos, poderia fechar a porta ali que está molhando ali a irmã? Obrigado. Está chovendo e está molhando ali um pouquinho. Nosso terceiro versículo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não adianta a sua agitação. As coisas vão acontecer no meu tempo, diz o Senhor. Então, aquiete-se e veja como eu vou fazer. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Ah, meus irmãos, como precisamos aplicar estas coisas ao nosso dia a dia, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Ah, como precisamos saber esperar no Senhor. Abacuque faz uma outra declaração que demonstra a suficiência de Deus em sua vida, nos versos 17 e 18. Eu me alegro no Senhor. Irmãos, vocês conseguem compreender a angústia, o pavor que Abacuque estava tendo diante da revelação de Deus? Como aquele homem estava agitado, inquieto. Ele disse que não conseguia falar, seus lábios estavam trêmulos, seus ossos estavam fracos, seus joelhos não conseguiam ficar nem em pé, diante do que ele estava vendo e ouvindo. E ele diz: eu vou me aquietar no Senhor. E sabe de uma coisa? Eu também vou me alegrar em Deus. Ainda que a figueira não floresça, declara o profeta, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, não exista, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Precisamos compreender o que Abacuque está dizendo aqui, porque ele cita as principais fontes da economia de Judá em sua época. Ele cita a agricultura. Judá dependia do figo, da uva, da oliveira, a qual fazia óleos, essências, cosméticos, servia de alimento, servia de fogo para iluminar as lamparinas à noite. Era a principal fonte de subsistência a agricultura de Judá. A agropecuária, ovelhas e gado. Ele diz, ainda que desapareçam as ovelhas do aprisco, não haja mais gado nos currais. O que é que Abacuque está dizendo? Ainda que nós afundemos em uma crise econômica, não haja nada para comer, os campos não vão mais produzir feijão, arroz, macarrão não, milho. Macarrão é massa feita do amido. Não existe ainda pé de macarrão. Ele está dizendo ainda que essas coisas desapareçam. Eu vou me alegrar em Deus. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Percebam que ele diz, mesmo que tudo se acabe, mesmo que a economia vá para o buraco, a miséria floresça em Judá, a fome e brote por todos os cantos, não há nada para comer. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Não se engane, meus irmãos.
Deus, Ele pode permitir decepções, sofrimentos, carências em nossas vidas. Não podemos achar, porque somos fiéis, ou porque somos cristãos, eu vou à igreja todos os domingos, pastor. Eu não posso passar por dificuldades. Tolice. Você é um tolo se você pensar assim. Porque Deus pode permitir estas coisas em nossas vidas. Deus pode permitir a calamidade em nossas vidas. Deus pode permitir que a queda da nossa economia nos leve a situações desesperadoras. Que o preço da gasolina, em vez de estar R$7, vá para 10, 20. Ele pode permitir isso. Uma bandeja de ovo que está R$15, vá para 30, 60. Ele pode permitir isso. Deus pode permitir que, ao abrir a nossa geladeira pela manhã, encontremos um parque aquático lá dentro. Só água. E Ele também pode permitir que esse parque aquático não pague nem as suas contas e nem água nós encontremos lá dentro. Deus pode permitir isto em nossas vidas. Deus pode permitir que estas coisas venham sobre nós em forma de disciplina ou de um treinamento para algo maior, para algo mais grandioso, para algo melhor que Ele tem preparado para nós. Deus pode permitir estas coisas. Deus muitas vezes nos protege, isso é verdade. Supre as nossas necessidades, mas outras vezes Ele pode permitir que a tempestade nos alcance. E é nessas horas, meus irmãos, que nós devemos saber que Deus é suficiente em nossas vidas. Que não é a minha despensa que é o indicador do meu relacionamento com Deus. Não é a minha geladeira farta o indicador do meu relacionamento com Deus. Deus é suficiente para mim. Ainda que tudo se acabe e eu tenha Deus, Ele é suficiente para mim e eu vou me alegrar nele. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. É isso que Abacuque diz. Ele fala de uma alegria visível, que é expressada na adoração, nos louvores, nas orações. É uma alegria que não depende das circunstâncias que nos cercam, pois a nossa alegria está no Senhor. Ele é a razão da nossa adoração. Ele é a razão dos nossos cânticos, das nossas orações, dos nossos louvores, e não as coisas que nos cercam, e não a prosperidade que Ele nos dá, não o alimento que Ele nos supre, mas a sua pessoa é a fonte da nossa alegria. É isso que Abacuque diz aqui, é isso que o profeta declara. Algumas pessoas, elas chegam e dizem, hoje eu não vou ao culto. Eu estou desanimado. Hoje eu não vou cantar. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou orar. Estou entristecido. Aconteceu isso, faltou aquilo, fulano me decepcionou, pastor, e hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou ao culto. Devia ser justamente o contrário. Porque é isso que Abacuque diz. Ainda que não haja nada, eu me alegrarei em Deus. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Você está vendo, meus irmãos, como precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus? Porque quando estamos tristes, queremos logo fechar a porta, nos emburrar, eu não vou para a igreja.
Um irmão pisou no meu pé. O irmão disse que meu cabelo estava com fio branco. Eu não me alegro. Meu relacionamento com Deus não depende das circunstâncias que me cercam. Porque Ele é o Deus da minha salvação. O fiel, ele não olha para aquilo que está acontecendo ao seu redor. O fiel, ele reconhece a suficiência de Deus em sua vida e ele diz: hoje eu vou cantar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, porque a minha alegria não está nas circunstâncias. A minha alegria, a minha comunhão com Deus não está na minha despensa. Não está nas coisas boas que me acontecem. Porque Deus, Ele é suficiente para que eu me alegre nele. Tudo que eu preciso, Ele já me deu. Imerecedor de graça, mas Ele me deu a salvação em Cristo. É a alegria que Isaías fala do servo sofredor no capítulo 53, e ele se alegrará quando vê o fruto do seu penoso trabalho. A alegria que levou Jesus à cruz, para ver almas resgatadas, redimidas, regeneradas. A alegria, meus irmãos, que Paulo e Silas teve naquela prisão, em Filipos, açoitados, presos, acorrentados. E o que é que eles estavam fazendo? Louvando a Deus. Como? Esses homens eram para trás tristes, reclamando, e eles louvando a Deus. Deus não deve ser adorado pelas bênçãos que Ele nos dá. Deus não deve ser adorado pelos bens corruptíveis que Ele nos coloca como mordomos. Ele deve ser adorado por quem Ele é. Não importa as circunstâncias, adore a Deus com alegria. Não é à toa que Davi escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não quero saber se estão me perseguindo, se estão querendo me matar. Eu não quero saber se as coisas estão ruins, querendo usurpar o meu trono. Eu me alegro quando eu vou à casa do Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. O profeta diz: eu exulto no Deus da minha salvação. E a ideia aqui, meus irmãos, da palavra exultar é exprimir grande alegria, saltar, rodopiar de alegria. Sabe, é como você está lá na frente da sua televisão, uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, e o Brasil faz um gol. Você pula, você vibra e é gol. Será que temos esse entusiasmo quando vemos à casa do Senhor? Será que é com essa alegria que louvamos a Deus? Será que Deus, Ele é suficiente em nossas vidas para nos alegrarmos nele? Ou só permanecemos alegres quando as coisas estão bem? Exultar é uma alegria vibrante, independente das circunstâncias, porque Ele é o Deus da minha salvação. O motivo desta vibração é Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, que ressuscitou, que está à destra de Deus, que intercede por nós, que envia o seu Santo Espírito para transformar vidas. Esse é o motivo da exultação do crente fiel, que reconhece a suficiência de Deus em sua vida. Ainda que tudo se acabe,
ainda que a economia vá para o buraco, que não tenha nada para comer na geladeira nem na despensa, que o quilo de carne chega a R$200, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é suficiente para mim, diz o profeta. E se Deus é suficiente para a sua vida, mesmo diante das piores circunstâncias, pule, vibre de alegria, louve a Deus, ore, cante, regozije-se em Deus, porque Ele já lhe deu o bem mais precioso que Ele podia lhe dar, a vida eterna. A terceira e última declaração feita por Abacuque, que demonstra a sua suficiência em Deus, encontra-se no verso 19. O profeta diz: eu confio no Senhor. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha segurança. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como as da corça e me faz andar alterneiramente. Me faz caminhar pelos lugares altos. Encontramos Abacuque dizendo: pode vir, o juízo de Deus vai vir, uma nação amarga, uma nação perversa, mas Deus é minha fortaleza, nele eu terei segurança, nele eu posso confiar. Enquanto aguardava o cumprimento da profecia, Abacuque decidiu confiar em Deus, independente das coisas que estavam por acontecer, independente da invasão que o seu povo iria sofrer, Deus era a sua fortaleza. Não eram os muros de Judá que lhe provia segurança, porque Deus tinha mostrado a Abacuque: olha, eles vão destruir tudo. Não era o templo em Jerusalém o ícone da fé do judaísmo, a arca da aliança, eles vão destruir tudo. Não vai ficar nada aqui. E Abacuque diz: Senhor, Deus é a minha fortaleza. Não são essas coisas, não são as coisas visíveis, mas Deus é que me fortalece e nele eu confio. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso saber que temos um Deus em quem podemos confiar nas horas difíceis, nos momentos de perturbação, não só de alegria, mas na angústia, saber que Ele está conosco, saber que temos um Deus que nos fortalece e nos capacita a confiar também na sua suficiência. Abacuque diz: o Senhor é a minha fortaleza, Ele é aquele em quem eu posso confiar. A minha confiança não está na economia de Judá, a minha confiança não está nos muros de Jerusalém, não está nos seus guerreiros, no seu rei. A minha fortaleza, a minha confiança está em Deus. Nele eu estarei seguro. Ele é a minha riqueza. Ele é suficiente para mim. Nele eu esperarei, nele eu me alegrarei, nele eu confiarei. Ele vai me fazer andar por lugares altos, em segurança. E aqui a imagem de uma corça. Era um animal que ela percorria as montanhas, andava por lugares altos, íngremes, pedras, mas sempre com passos firmes e nunca caía. Essa é a ideia do profeta. E quando ele diz: ele me faz andar nas alturas, como uma corça, de forma alterneira. Ele vai me livrar, Ele vai fazer eu subir
vai me dar asas como águia, como diz Isaías. Eu vou subir por lugares altos, meus inimigos vão me arrodear e eu estarei com passos firmes. Porque Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Nele eu posso confiar. E aqui fica algumas aplicações para nós. A nossa segurança não está na nossa economia. Não está no presidente da República do Brasil. Não está em nosso trabalho. A nossa segurança não está nos nossos bens. Não está no dinheiro que temos ou não na conta bancária. Não está em nossa casa. A nossa segurança não está na nossa família. Não está na sua saúde ou na força, na vitalidade que você tem. Não está em nada disso. Nossa riqueza, nossa segurança, nossa suficiência está em Deus. E somente nele eu confiarei. Porque os homens podem me enganar, eu posso ser decepcionado por eles. Aquele a quem hoje eu defendo, empunho bandeiras, vou para a rua, amanhã eu posso ter decepções com ele. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. Mas a Bíblia diz, você pode confiar no Senhor. Ele não vai te decepcionar. Ele é a sua fortaleza. Deus, Ele permite que passemos por provações, por aflições. Sabe, irmãos, o crente fiel e verdadeiro vai ver estas coisas como oportunidade para se aproximar mais de Deus. E não para se afastar de Deus, não para deixar de ler a Bíblia, não para deixar de orar, não para deixar de vir aos cultos. Mas Senhor, é agora que eu preciso de Ti, é agora que eu vou estar aqui junto, eu vou pegar no Teu pé e não vou largar não. Sabe como um cachorro brabo que pega um osso? Eu não vou largar não, Deus. Eu vou estar aqui, é você a minha fortaleza. Só em Ti eu posso confiar. Eu vou esperar que o Senhor faça a Tua obra, Senhor. Eu vou me alegrar, mesmo que eu não tenha nada. É isso que fazemos, irmãos, quando Deus é suficiente em nossas vidas. Quando Deus é tudo para nós. Quando as intempéries da vida chegar sobre você, quando as tempestades te alcançar, faça como Abacuque. Olhe para a fé deste homem. Ore. Demonstre que Deus é suficiente em sua vida. Espere no Senhor. Alegre-se no Senhor. E confie no Senhor. Porque Deus nem sempre Ele vai mudar as circunstâncias da nossa vida. Mas você pode ter certeza, Ele vai te dar graça para que você supere todas elas. Nem sempre, Deus vai mudar as circunstâncias da nossa vida. Mas Ele pode nos transformar para nos tornar mais fortes, para passar por todas elas. Esperando, confiando e se alegrando em Deus. Isto é o viver pela fé que Abacuque diz. Isto é o viver pela fé que Deus mostra a Abacuque, que Paulo cita. Abacuque 2. É este viver pela fé, confiar em Deus, esperar em Deus. Se alegrar no Deus da minha salvação.
Nas palavras do comentarista inglês J. Campbell Morgan, acho que está aí embaixo para vocês, nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional a nosso conhecimento de Deus. Eu sou tão alegre quanto eu confio em Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou confiar nele. Diante desta frase, eu pergunto aos irmãos: o que você te conhece de Deus é suficiente para que você confie nele? Para dizer Deus é suficiente para mim? Ainda que não brote frutos na videira, ainda que o gado se vá, ainda que a economia, eu vou me alegrar em Deus. As coisas estão ruins, eu vou esperar, vou descansar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Será que nós temos esse conhecimento de Deus para declarar essas palavras de Abacuque? Verdadeiramente, em fé verdadeira, Deus é suficiente para você, meu irmão. Na canção de Estênio Márcios, quando ele fala do texto que nós lemos, ele diz o seguinte, abro aspas: e se fosse comigo, onde estaria a minha alegria? E se eu perdesse tudo, será que em tudo me alegraria em Deus? Essas perguntas me acertam como um forte soco no meu queixo. E se fosse comigo? Se eu tivesse no lugar do profeta? Se as circunstâncias ao meu redor hoje não me fossem favoráveis, fossem circunstâncias de juízo eminente de Deus, de disciplina de Deus, de treinamento de Deus, onde estaria a minha confiança? Onde estaria a minha alegria? Eu seria capaz de descansar e esperar em Deus? Ó Pai, obrigado pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, pela graça da salvação em Jesus Cristo, que nos alegra, nos encoraja, nos motiva, nos anima a estar aqui esta noite louvando, engrandecendo, prestando este culto de adoração a Ti, Deus. Eu te peço, em particular, a fé do profeta Abacuque. E se este for o caso destes meus irmãos em Cristo, Senhor Deus, também lhes concede. Para que possamos aprender a esperar em Ti, para que possamos aprender a confiar em Ti, e se alegrar, Senhor, independente das circunstâncias que nos arrodeiam. Te louvamos, Pai, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz reconhecer que Tu és suficiente para nós, em cada situação da nossa vida, seja ela boa ou ruim. O Senhor é suficiente. Como Paulo diz, a Tua graça me basta. Obrigado, Deus. Graça. Em nome de Jesus. Amém.